Quando eu estava começando, e isso era na época do blog ainda, eu queria muito escrever. E o livro que eu queria escrever se chamava originalmente, no título dele, Concursandos. Como é que era? Concursandos? Eu não sei se era Concursandos o livro. Era um título horroroso. Era um título horroroso. Que eu queria fazer o quê? Eu queria fazer uma pesquisa. Eu queria que fosse a maior pesquisa sobre estruturação de estudos do país. Eu queria saber como as pessoas estudavam, quanto tempo elas passavam e tudo mais. O que eu percebi? Que eu não teria condições de fazer isso. Por quê? Porque para fazer uma pesquisa eu precisaria de audiência. Como é que eu ia fazer essa pesquisa? Eu entrava em fórum, ficava mandando spam lá nos fóruns. Galera, responde aqui e tal. E aí fui banido de vários. E aí eu falei, cara, isso não vai dar certo. O blog surgiu disso. E aí eu comecei a escrever. Um curso preparatório na época me chamou, falou assim, Fernando, vem cá fazer mentoria pro pessoal. Aí eu falei, esse negócio é meio estranho. Mas aí eu comecei a escrever alguns artigos para este curso. E aí eu comecei a ver muita coisa, nessa época eu comecei a ter contato com uma quantidade maior de pessoas, porque eu trabalhava no blog e o alcance era muito orgânico. O pessoal precisava me encontrar lá pelas pesquisas que eles faziam. Vem cá, meu amorzinho. Diga oi pro pessoal. Fala oi, pessoal. Esse aqui é o Hugo, filha. Fala, oi, Hugo. Oi, Lívia. Fala direitinho, sem falar fininho. Oi, isso, muito bem. Você tá bem? Tomou banho? Sim. Olha lá o meu sovaco. Cheiro. Tá cheirosa, filha. E esse aqui também. Tá cheirosa também. Tá cheirosa também. E aqui? Filha, o papai precisa trabalhar um pouquinho. Dá tchau pro pessoal. Fala tchau, pessoal. Tchau, Lívia. Te amo muito, meu amor. Vai lá. Daqui de você. Tá? Você quer? Não, daqui a pouquinho eu vou lá embaixo, tá? E aí, quando eu tava nesse curso, eu comecei a... Quando eu tava nesse curso, eu comecei a ter contato com uma quantidade maior de pessoas. E aí eu escrevi um artigo despretensioso. Porque as coisas que acontecem em redes sociais, você já deve ter percebido isso, elas são muito fonte de experimentação. Às vezes você fala assim, eu acho que as pessoas vão gostar disso. E normalmente não dá certo quando você acha. E aí você fala assim, cara, eu vou publicar isso aqui, mas eu não tô animado. E aí o negócio explode. E aí esse artigo que eu publiquei, ele responde essa pergunta que você falou. Que é isso. As pessoas, elas diziam assim, para estudar, basta sentar a bunda na cadeira. Aí eu pensei, cara, eu não estudo com anos. Então eu preciso de uma forma de saber o que vai acontecer. Eu estou sentado, mas depois que eu me sento, o que vai acontecer? O que exatamente eu faço? Eu leio. Isso é suficiente? E nessa época eu já estudava muito aprendizado, eu já estudava muito como aprender melhor, como aprender mais rapidamente, como ler melhor, funcionamento do cérebro, neurociência, coisas que hoje eu sou absolutamente apaixonado. Nessa época já eram coisas que eu lia bastante, sempre gostei de ler. E aí eu escrevi um artigo chamado Ciclo EARA. A ideia do Ciclo EARA era dizer para as pessoas o que eu tinha percebido ao longo desse processo, recebendo mensagens, treinando pessoas que eventualmente já tivessem passado ali por mim, o que eu tinha percebido de comum das pessoas que tinham sido aprovadas, o que elas faziam, como que elas faziam, o que elas usavam. E aí eu falei, quando você for estudar, você precisa fazer 4 coisas, na verdade. Você precisa estudar, propriamente dito. Ô, Dagui, ajuda aí. Você precisa fazer o estudo propriamente dito, que aí você vai entrar em contato com isso. Você precisa aplicar, então você precisa resolver questões. O que matava aquele problema de, poxa, eu vou resolver questões uma semana antes da prova, vou responder questões um mês antes da prova, vou fazer isso nunca. A revisão, que era você entrar em contato com todo aquele conteúdo que você tinha estudado, porque não adianta a pessoa ter a ilusão, porque isso é sonho, de que você vai estudar 500 aulas, de que você vai ler 1000 PDFs e que você vai se lembrar do que você precisa. Não é assim que as coisas funcionam. Então você precisa revisar, porque a nossa capacidade de atenção é limitada, a nossa capacidade de lembrança é limitada, a nossa capacidade de retenção é limitada. E por último, eu via que muitas dessas pessoas que eram aprovadas, e o pessoal que eu acompanhava, que tinha bons resultados, eles faziam registros. Registro de quantas horas eu estudei. Por quê? Porque o registro ensina. Quando você vê uma tabela que você preencheu, e você vê assim,
Toda segunda-feira eu estudo 4 horas. Toda sexta-feira eu estudo 2 horas. Você começa a se entender. E autoconhecimento é uma das coisas é uma coisa muito forte que você tem nos estudos, porque isso te ajuda. Eu sabia, por exemplo, a uma altura dos meus estudos, que não adiantava eu falar assim, eu vou estudar porque eu acho que o concurso XYZ ia sair. Porque eu sabia que eu não ia. Eu precisava daquela noção de que o concurso tinha sido autorizado ou de que o edital estava próximo para eu poder me preparar adequadamente, para eu poder sentir energia de fato naquele estudo. E eu vejo muita gente fazendo isso, desperdiçando energia. A pessoa, imagina que a gente é um fio, que a gente é um pedaço de tecido. A pessoa, quando ela estuda durante muito tempo, muitas horas, quando ela não dorme, quando ela não come bem, quando ela tem aquelas filosofias do tipo, que você muito bem tem abordado isso, estude enquanto eles durmam, enquanto eles dormem, eu estou privado de sono, por isso que eu estou assim. Você vai esgarçando esse tecido, você vai puxando isso. Só que chega uma hora que isso estoura. E eu não queria que isso acontecesse. Eu vi uma entrevista na época do professor Roberto Troncoso, que se tornou depois consultor da Câmara dos Deputados, e ele falou assim, nos estudos eu sou um preguiçoso. E aquele artigo me chamou muita atenção. Eu falei, como assim? E eu falei artigo e ele falou, as pessoas que são muito dedicadas, muito resilientes, elas não se importam de estudar durante 2, 3 anos. Eu me importava. Eu não queria ter que repetir esse processo de estudos indefinidamente. Então eu me dei o mínimo prazo possível para eu aprender tudo o que eu precisava para ser o suficiente para passar. E eu me identifiquei imediatamente com aquilo, porque isso fazia sentido para mim. Nunca fez sentido para mim a pessoa dizer, você vai ter que estudar 2, 3 anos para você passar. Nunca fez sentido. Mas eu entendi também, ao longo do tempo, que muitas pessoas não tinham certas condições que eu tinha. Eu tive um ensino escolar muito bom. Eu vivi numa casa cheia de livros, e a minha casa hoje é reflexo disso. Meu pai sempre leu efusivamente. Então, eu cheguei no momento em que eu sabia ler, porque eu comecei a ler aos meus 15 anos, li pra cacete coisas de fotografia, coisas que me interessavam, e desenvolvi a capacidade de leitura, capacidade de compreensão, leitura mais rápida. Então, eu tinha alguns mecanismos ali que hoje eu vejo que me ajudaram muito nisso. Mas eu perdi a sua pergunta. O que você tinha perguntado, que eu meio que divaguei? Não, era justamente sobre esse processo de sistematizar os estudos em um método de estudo, né? E aí o que aconteceu? Eu estava nesse curso, escrevi esse artigo, e esse artigo meio que abriu uma faísca, porque ele teve uma receptividade muito boa. Na época, deve ter tido, sei lá, uns 8 comentários. Para quem recebia 2 a 3, eu achei isso absolutamente sucesso. E recebi uns 8 comentários, e eu pensei, cara, tem alguma coisa aqui, porque eu percebia nas pessoas que eu treinava que essa era uma grande dificuldade. Porque eu falava para as pessoas, você precisa estudar, e a pessoa virava para mim e narrava o processo de estudos dela, e eu via que era um negócio falho, eu via que ela não ia se lembrar, eu via que ela não ia conseguir acertar as questões. E aí, a ideia da sistematização foi exatamente partir para essa pergunta, o que eu faço quando eu me sento para estudar? E o Ciclo EARA nasceu exatamente disso, dessa necessidade, e me sinto muito feliz hoje. Estamos com mais de 50 mil cópias vendidas, é um best-seller absoluto no país, e eu fico sempre muito feliz com a receptividade das pessoas. Eu acho que é um trabalho pelo qual eu tenho muito carinho, embora muito pouco apego, e eu fico muito feliz do pessoal estar podendo estudar melhor. O Gary Vaynerchuk, ele falou uma vez que se alguém tiver que te tirar do negócio, que seja você mesmo. Então, eu fico feliz de ter escrito esse livro e de eventualmente imaginar um mundo em que as pessoas não vão mais precisar ouvir sobre técnicas de estudo, sobre preparação, porque elas vão estar instrumentalizadas. Eu acho que esse dia não vai chegar, mas torço para que sim. O Ciclo EARA...